Aí ele pega e começa a falar ali, né, de vacina. Aí ele pega, não, inclusive eu vou deixar uma homenagem aqui ao Dória. Meu irmão, em véspera de eleição, você fazer homenagem ao Dória, o que você quer, meu? Por que você já não falou, não vota em mim? Eu tenho certeza, o João Santana, nessa hora, não! Né? Enfim. Aí depois falaram um monte de outras questões internas do PDT. Aí o Ciro Gomes chegou e falou assim, não, porque eu tenho esse costume da vassalagem ao povo brasileiro. Que vassalagem? Os caras foram questionar ele, some daqui, seu filho da puta! O jornalista foi falar com ele, vai pra casa do Mário Jucá, seu filho da puta! O outro vai falar dele, vai, bate no cara, empurra o cara. Que vassalagem é essa? Coroné do caramba, que vassalagem é essa? Depois ele pega e fala assim, não, porque aí tá essa hora que você até brincou, né? Por que eles não pediram um chopinho? Que aí o Bonner falou assim, não, o senhor tem o costume de falar, né, em relação à floresta amazônica, né, que vai fazer a lei pegar, os dois falaram juntinho, vai fazer a lei pegar. Só faltou pedir essa coisa, suquinho, da lei pegar. Né? Só faltou pedir um suquinho ali. E aí, cara, o Bonner e a Renata ficaram assim, o resto do programa, tratando os problemas do Brasil como se o Brasil fosse uma grande floresta, né? E eles estivessem lá em Miami, né? Ou não, estivessem em Paris, com o Chico Buarque. Veja, o brasileiro está muito preocupado com o bioma Caatinga. Que... Ah, pelo amor de Deus, cara, vocês estão onde? Aí ficaram lá, não, porque a lei, porque não sei o que lá. O Bonner chegou a perguntar pra ele assim, mas no teu plano, o senhor vai precisar de um arcabouço legal pra proteger a nossa floresta. O senhor pretende mudar as leis? Meu, que pergunta é essa? Só faltou falar, por que o senhor é tão bonito? Por que o senhor é tão democrata? Por que o senhor é tão maravilhoso, tão honesto? Só faltou isso, cara. Não, e outra coisa, só pra fazer um parênteses aqui, Arthur. Falando de Manaus, ele colocou como se Manaus fosse uma vítima. A Zona Franca de Manaus, que existe há décadas, ela tá lá e não é eficiente porque simplesmente não fizeram a infraestrutura necessária para Manaus ser eficiente. Até hoje a produção de Manaus sai de lá de barco. Você enche os caminhões, coloca os caminhões dentro da balsa e atravessa o rio. Cara, e a estrada tá lá projetada, só não é executada. Exato. É um negócio assim... Mas e o Tarcísio? E o Tarcísio, o ministro do mito, foi lá inaugurar a ponte. De madeira. O evento de inauguração foi mais caro do que a ponte. Né? Mas enfim, é isso que teve pra hoje. Ciro Gomes no Jornal Nacional ali, só faltaram de se abraçar e se beijar. Pra mim ficou muito claro que o Ciro Gomes é o candidato do Bonner, né? No minuto final, o Ciro Gomes falou lá da lei anti-ganância, que é até uma boa ideia, né? Ele bateu o pé nos banqueiros, aí, não, porque ali a proposta é basicamente o seguinte: se você já pagou 2 vezes o que era a sua dívida original, a sua dívida vai ser considerada quitada, que não sei se é uma boa coisa, né? Porque estimula a inadimplência. Não, deixa o juro correr. Já passou de 2 vezes, então não vou pagar mais coisa nenhuma. Assim, só fazer um parênteses. Primeiro, 2 coisas que eu queria observar aqui. PDT é o Partido Trabalhista. Vem lá do Getúlio Vargas, que fez a CLT numa época em que você tinha uma maioria de analfabetos no Brasil. Então, assumia-se que o trabalhador não era capaz de defender os seus próprios interesses. Então, a legislação precisava garantir que esse trabalhador tivesse uma proteção legal, tivesse lá os valores a serem pagos caso ele fosse demitido, a sua aposentadoria, etc. A diferença é que hoje a realidade do Brasil é completamente diferente. É óbvio que você tem uma parcela da população ainda ignorante. Só que a gente precisa reconhecer que existem Brasis diferentes. O problema é que não há autonomia dos estados e dos municípios para estabelecerem leis que digam respeito à sua realidade. E mais do que isso, a realidade no mundo é diferente. Sim. A legislação trabalhista que esses caras apoiam vem de uma sociedade ali que tinha acabado de sair da Revolução Industrial, cujo 90% da mão de obra, da prestação de serviço de mão de obra, era com horário para entrar, para sair, onde você tinha ali um labor praticamente igual para todo mundo. Hoje é diferente, cara. Hoje um prestador de serviço de TI, muitas vezes ele tem que trabalhar domingo às 3 horas da manhã e segunda-feira, meio-dia, ele não tem que trabalhar. As coisas são diferentes. As realidades mudam. Além do que você falou, do desrespeito com o trabalhador. Porque diz pro cara o seguinte: você é incapaz de vender do jeito que você quiser
o fruto mais nobre que existe, que é o fruto do seu labor. Então, eu que sou um presidente de sindicato, eu que sou um advogado trabalhista, eu que sou um governante, sou melhor do que você, eu vou decidir como você vai trabalhar. Olha que absurdo, cara. Então, pra finalizar, eu vou te falar uma coisa. Muita gente vai dizer, mas o Ciro Gomes não dá pra apoiar? Não dá pra apoiar porque o cara, ele defende tudo que a gente repudia. Ele defende estatização, defende setores estratégicos na mão do Estado, defende altíssimas regulações, ele criminaliza o lucro, ele fala o tempo todo em criar imposto, falou? Então, as ideias dele já não são o que a gente defende. E mais do que isso, a história do Ciro Gomes não é uma história republicana, não é uma história bonita, não é uma história de um grande democrata, não é isso. A história do Ciro Gomes é de coronelismo, tá? De esmagamento dos seus opositores, falou? E de passação de pano para a corrupção do PT até o dia que não interessou mais, entendeu? Então Ciro Gomes não tem chance aqui. Deu para entender? É isso. E deixa eu só fazer uma observação sobre essa tal lei anti-ganância. O fato é que você, para estabelecer um ambiente de taxa de juros, porque é exatamente isso que ele está tratando, que tenha um limite aceitável, como tem nos Estados Unidos, onde lá você tem uma taxa de juros do cartão de crédito de 12%, 14% ao ano, enquanto aqui você tem 12%, 14% ao mês, é porque lá existe concorrência entre bancos, o spread bancário, ele efetivamente traduz a realidade do risco que se está oferecendo crédito, e não aqui que é uma extorsão. E a gente tem um problema de extrema concentração do setor bancário, onde os bancos viraram agiotas. Não faz sentido um banco como Bradesco e Itaú, que tem uma operação essencialmente no Brasil, terem resultados financeiros, lucro, compatível com bancos que atuam no mundo inteiro, correm muito mais risco, tem muito mais desafios a vencer, e aqui, numa população, como o próprio Ciro falou, onde 120 milhões de pessoas não fizeram as 3 refeições hoje, a gente tem esses bancos dando show de lucro. Diferente do que o Bolsonaro disse ontem, que ele conseguiu reduzir o lucro dos bancos, é mentira. Então o que a gente precisa ter aqui é um ambiente econômico que permita taxa de juros menores e que a gente aumente a concorrência entre os bancos para que o spread bancário caia. Não adianta a taxa de juros ser 13% ao ano, como é, da Selic, só que na hora que o banco vai te emprestar, ele te empresta a 2, 3, 4, 5% ao mês. Aí realmente não vai ter como. Falar 2 recados aqui. O primeiro, siga o Cristiano Beraldo nas redes. Deixa o like nessa live agora. É muito importante você dê o like agora para essa live alcançar as pessoas.